Olá, hoje no programa Saúde em Seu Lar, um programa especial, com meu amigo, jornalista, escritor, professor, William de Oliveira, nós vamos falar sobre o livro O Câncer Me Curou, de autoria do William, muito interessante, acompanhe com a gente. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e como eu tive a oportunidade no editorial de falar que hoje é um programa diferente, é um programa, mais vamos dizer assim, um programa para que as pessoas se motivem realmente a enfrentar um problema que é seríssimo, mas de uma forma que possa colaborar com o tratamento. E hoje eu recebo com muito prazer aqui o William de Oliveira, que é jornalista, é escritor, e ele passou por uma experiência com uma doença grave, que é o câncer, né? Uma doença que ainda nós lutamos muito para que os medicamentos realmente façam efeitos, mas é muito importante o diagnóstico precoce. E o William, com a experiência que ele teve, ele vai nos contar aqui, poderá com certeza levar uma mensagem de otimismo para você que está passando aí por essa doença, pelo câncer, né? Ou poderá um dia, infelizmente, passar, né? Porque não se escolhe pessoas, não se escolhe sexo, não se escolhe idade, não se escolhe questão socioeconômica, é algo que atinge realmente a todos nós, pode atingir a todos nós. William, muito obrigada pela sua presença, e eu espero, eu falei acho que direitinho, né? Jornalista, é escritor, mais alguma coisa? Professor? Professor. Exato, é professor também, né? Então, o William realmente é uma pessoa extremamente capacitada. Eu tenho o prazer de receber aqui no Saúde em Seu Lar. Muito prazer, é todo meu, o privilégio é meu, Regina. Eu queria cumprimentar você, todos os seus web espectadores hoje, né? E agradecer pelo espaço, porque eu tive uma experiência realmente conforme você citou, isso há alguns anos atrás. E depois, passados os anos, eu resolvi escrever o livro, né, que é O Câncer Me Curou, para contar um pouco dessa minha trajetória. E embora o câncer seja uma doença, você que é médica sabe que ela existe, assim, 100 e tantos tipos de câncer, e cada pessoa tem a sua própria histórico familiar, histórico pessoal, e é muito difícil, né? Qualquer doença aplicada dentro de um conceito muito individual, ela tem outras diferenças. Mas eu achei que poderia contribuir de alguma maneira com a minha experiência, para que as pessoas também não estigmatizassem tanto uma doença que já tem um peso muito forte. Tanto que o câncer, e você sabe disso, o câncer, as pessoas falavam aquela doença ruim, né? Evitava-se falar o nome da doença.
Exato. O que já é uma coisa complicada, porque quanto mais a gente fica vivendo dentro desse universo do medo e tal, e você evita falar, pior, porque você não se liberta, não é? Então, falar sobre a doença, comentar, e você mesmo nesse programa seu já de tanto tempo, vem falando sobre vários tipos de problemas de saúde e tal, é uma maneira da gente esclarecer e ao mesmo tempo libertar, porque quanto mais você fala, mais o conhecimento é gerado, mais você se liberta, né? O conhecimento é muito importante, inclusive na prevenção de doenças, né? Perfeito. William, só que para fazer um adendo aqui, hoje eu e o William estamos de máscara, né, gravando, apesar da nossa distância, porque nós estamos vivendo, infelizmente, o pior momento da pandemia no Brasil, e não é diferente aqui em Poços de Caldas, na nossa região. Então, e aí a gente aproveita para fazer um apelo, pelo amor de Deus, evitem aglomeração, usem máscara, álcool gel, lavem as mãos. A gente tem visto tantas situações aí que está colocando em risco outras pessoas, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Gente, seu amigo, né? Por favor, é muito importante, viu? Vou aproveitar aqui para pedir mesmo, implorar. Eu acho que nós estamos precisando implorar para as pessoas não se aglomerarem. Bom, William, vamos lá. Conta aí um pouquinho da sua história. Eu me lembro muito bem quando você passou por essa doença, pelo câncer. Conta um pouquinho da sua trajetória. Na verdade, o que é importante, as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu tive câncer, cada um tem uma história. E a minha história começa no dia 4 de junho de 1900, eu confundo, porque eu tive um acidente de carro em 1989. Certo. E tive o câncer em 2002. Então, às vezes, passei por dois momentos difíceis, né? Mas em 2002, 4 de junho de 2002, eu faço aniversário em 4 de junho. 4 de junho? Junho, E exatamente no dia 4 de junho é que eu fiquei sabendo do meu problema de saúde, né? Do câncer, Desculpa, exatamente. você tinha quantos anos? Eu tinha, naquela época, eu tinha 40 e poucos, eu às vezes me confundo. Mas você era bem mais novo, né? Bem mais novo, Sim. 2002, né? 2002, nós estamos em 2021. 19, eu era 19 anos, então eu tinha 42 anos. Então, né? isso para mostrar que o câncer também atinge jovens, né? É que nem a gente falou hoje, que você estava falando da pandemia, as pessoas, os jovens acreditavam que eles não passavam, que eram só os idosos, né? Sim. E hoje a gente já tem casos aí de juventude, de pessoas ligadas a essas atividades físicas, né? Pessoas que você não imaginaria. Então, com 42 anos, eu até escrevo isso no meu livro, eu estava no shopping center, eu digo, né? Eu estava no shopping center da minha vida, eu estava, né, muito bem, graças a Deus, estava, assim, minha história, assim, profissional, pessoal, não pessoal, porque eu estava passando por alguns problemas de situação pessoal que eu acho que foram determinantes também. Mas eu estava vivendo um bom momento. E aos 42 anos no shopping center, de repente eu vi assim como se eu tivesse sem cartão de crédito mais, porque eu fiquei sabendo da história do câncer, que eu tinha o câncer, né? Então, foi um momento difícil, e eu conto até, esses dias a gente comentando um pouco antes de vir para o programa, eu falei, Regina, talvez você não se lembre que você trata de tanta gente, cuida de tanta gente, mas o primeiro passo que eu tive, quando eu tive as dores do câncer, porque eu tive uma dor nas costas lancinante, forte demais, e eu não sabia de onde vinha aquilo. E a primeira coisa que me ocorreu foi, claro, procurar alguém para ver que tipo de situação que eu estava. E a primeira coisa foi, talvez, fazer um exame de urina, né? Quer dizer, eu fui, na verdade, procurar você, eu estava comentando isso, que foi uma coisa muito pessoal, mas foi interessante, né? Essa história, e você fez o exame de urina e falou, William, não tem problemas, você não tem problema, então é melhor você passar por outro tipo de médico. Eu fui até urologista, eu sei que eu fui passando uma trajetória que fiquei, assim, basicamente um mês sem saber o que eu tinha, na verdade. Então, porque, na verdade, você teve uma dor muito forte nas costas. Podia ser uma cólica renal, né? Exatamente. Eu pensei nisso, devo ter pensado nisso. Isso, foi exatamente isso. Sim. Tanto quando eu fui atendido a primeira vez no hospital, fui para o Pedro Sanches, eles achavam que eu estava tendo uma cólica mesmo renal. E me receitaram, eu esqueci o nome do remédio, Buscopan. Profenide. Isso, Buscopan, e passou um pouco a dor naquele momento, mas depois eu fui atendido pelo Dr. Romeu Nakarato, e aí ele fez um exame mais profundo, vamos dizer assim. Aí eu fui por uma mesa, aí ele falou, William, nós não sabemos o que você tem, nós vamos ter que abrir para ver o que está acontecendo. Quando eles abriram, eu fiquei numa cirurgia de 5 horas, nessa cirurgia,
que o Romeu falou que ele nunca perdeu tanto suor, porque a gente se conhecia, eu fazia o programa Hora da Verdade, o Romeu era muito parceiro muitas vezes lá, e aí ele falou, William, a gente, né, eu vi uma série de situações, mas eu não sei o que é. A gente limpou tudo que tinha que limpar e agora a gente vai fazer uma biópsia, então você aguarda. Aí eu fiquei mais um mês para saber o que é que estava acontecendo Imagina comigo. a angústia, né? É uma angústia violenta, né? Porque só quem passa, só né? quem passa, porque você não sabe. E um dia eu estava trabalhando, o Romeu Nakarato me ligou. Ele falou, William, eu tenho um diagnóstico que não é, né, é muito favorável, que é que realmente você tem um tumor maligno, né? Eu lembro até de encontrar com ele aqui, na frente ao hospital, num café ali, eu sentado com ele, ele falou, olha, e a gente não sabe, porque na verdade aquilo é uma metástase. O que a gente achou é uma metástase, então a gente não sabe onde é que você tem câncer. Então foi mais uma angústia. Eu não sabia o que eu tinha, depois fiquei sabendo que eu tinha um câncer, e depois não sabia onde é que era o câncer, a origem do câncer, né? Sim. E aí eu fui até o Dr. Cláudio, né? Sim. O Cláudio Chuva, que a gente fala, né? O Cláudio. E o Cláudio me atendeu muito bem e tal, e falou, olha, William, nós temos pelos todos os exames que a gente fez aqui, a gente tem uma ideia que talvez o seu câncer seja no testículo. Talvez, por tudo que a gente tem examinado, a gente até reuniu uma junta médica, que eles conversaram a respeito, e falaram, olha, a gente acha que é no testículo. Aí eu fui para fazer um ultrassom, eu lembro direitinho que eu fui no hospital aqui da Santa Casa para fazer um ultrassom, era o Dr. Jefferson, Sim. que me atendeu também para fazer esse ultrassom, e foi assim, é estranho, o irônico, como a gente passa por determinadas fases da vida da gente. Eu não sabia que eu tinha câncer, depois eu fiquei sabendo que eu tinha câncer, não sabia onde era, aí eu fiquei torcendo para ser um câncer no testículo. Porque, segundo o próprio Dr. Cláudio, falou, William, o câncer no testículo, em geral, tem 90% de chance de cura. Torça para ser no testículo, porque se não for no testículo, a gente está numa situação difícil de determinar. Sim. E eu fui para aquela mesa, né, eu lembro direitinho, para eu sentado, e o Dr. Jefferson fazendo aquele exame, você fica olhando lá e torcendo para ele falar, é um câncer no testículo. Aí ele olhando assim, olhando para ele, de repente ele fez assim, testículo. Aí eu falei, ai. Bom, isso foi uma fase, né, a fase de você falar, bom, eu tenho câncer no testículo. E agora, né? Aí foi mais uma situação, porque principalmente para uma região que é extremamente masculina, do ponto de vista, né, enfim, do homem mesmo, é uma região que a gente se preocupa. E foi mais um momento também, quer dizer, depois que eu passei pelo câncer, eu falei, nossa, será que eu descobri que era no testículo? Já pensa que vai ficar impotente? Já pensa que vai ficar impotente, é a primeira coisa que você fica pensando. E aí você fica por várias fases, né? Então é uma trajetória muito longa. E aí eu passei eu tirei um testículo, né? E passei depois por uma série de outros exames feitos pelo próprio Dr. Cláudio, e depois eu passei pela radioterapia, né? Que eu até brinco, porque a gente tem que fazer, e uma das formas da gente lidar com os problemas sérios que a vida nos traz, e a gente sempre fala isso, né, que não são os problemas que nos trazem a diferença, mas a diferença é como você lida com os problemas que a vida lhe traz, né? Sim. E eu, graças a Deus, eu sempre tive muito bom humor, né? Então, nessa fase, por exemplo, da radioterapia, quando o Dr. Cláudio falou, você vai passar pela radioterapia. Eu falei para o Dr. Cláudio, para mim está ótimo, porque rádio para mim sempre foi terapia, porque eu fui radialista há muitos anos. Você fez ainda um jogo de palavras, para tentar quebrar. Então, é uma maneira... amenizar, né? Isso, porque uma das formas que eu acredito, Regina, da gente lidar com os problemas sérios da vida, é você não levar-se tanto a sério, sabe? Eu sei que não é fácil, é claro que eu sei que não é fácil, porque é aquilo que eu cito no livro O Câncer Me Curou. Tudo aquilo que as pessoas sentem quando tem o câncer, ou quando se descobrem, eu também passei. Eu passei por tudo. O câncer no dia do meu aniversário, fiquei um mês sem saber, enfim, todas as fases. Tratamento, radioterapia. Bem, William, nós vamos dar um breakzinho aqui. Pois é. E aí, a hora que voltar, eu quero que você me passe o sentimento que você teve e por que o câncer me curou. O que ele te curou, né? O livro diz, o câncer me curou. Tá, ele deve ter curado alguma coisa interior, né? Provavelmente. Eu quero convidar você a continuar conosco. É muito importante essas histórias mesmo de vida, porque pode te ajudar muito, principalmente quem está passando por esse momento tão difícil. Lembrar você que o programa
pelo canal do YouTube, doutora Regina Cioff, Facebook, doutora Regina Cioff, e também pelo canal Virando TV, né? Um canal web importante também, do meu amigo aqui, Rogério e Tati, meus grandes amigos. E também pedir para você continuar se inscrevendo no meu canal. Já estamos aí em torno de 70 mil, olha, estamos indo, né? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo e continuo contando com você. Volto em um minutinho. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra. Mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta aqui com o William, falando aí da sua história, né? William, qual que é o sentimento que passa pela cabeça, principalmente no momento que você recebe o diagnóstico? É um momento de raiva, de angústia, de tristeza, achar que o mundo acabou? Qual que é esse sentimento quando você recebe, você está com câncer? Eu acho que quando você recebe a notícia, que ela é totalmente impactante, você passa por todas aquelas fases que a gente diz, as fases da perda, né, de qualquer coisa. Então, você passa pela negação, você passa pela aceitação, você passa pela tristeza, enfim, você passa por uma série de coisas. É um misto de sentimento, porque, na verdade, é como se você entrasse, fazendo uma metáfora, é como se você entrasse num quarto escuro, que você estava, por exemplo, num quarto muito claro, de repente apagou a luz. E você fala, e agora? Para onde é que eu vou, se é que eu vou para algum lugar? Então existe toda... E o câncer tem essa... Você era jovem, né? Você tem essa questão que o câncer é uma doença muito estigmatizada, né? Quando se fala para alguém que a pessoa está com câncer, ela já acha que ela vai falecer.
eu tive na minha família 2 casos de câncer, né, basicamente. Então, minha irmã, por exemplo, teve câncer no seio já 40 anos atrás. Enfim, ela realizou depois muita coisa, teve 5 filhos, enfim. E da mesma forma comigo, graças a Deus também, né? E eu costumo dizer, para ficar bem claro, eu falo que esse livro, O Câncer Me Curou, é um relato. Mostra o livro, mostra para o pessoal ver. O Câncer Me Curou. É um relato, tem até uma borboleta. Por que da borboleta? Que borboleta? A borboleta tem uma frase que eu digo aqui logo na abertura: ao enxergarmos a larva, não percebemos o nascer da borboleta. Porque quando você fala para as pessoas que a pessoa tem câncer, quando ela se acha com câncer, ela já tem uma depressão muito grande, né? Naturalmente, e as pessoas também, naturalmente elas ficam, assim, elas não sabem o que fazer. A família tua, quando você fala que descobre que está com câncer, elas tentam até disfarçar, mas é uma questão muito difícil de ser lidada. Então as pessoas ficam achando que você não é uma larva, tipo assim, uma metáfora, né? Sim, sim. E na verdade... Mas tem tudo a ver. Mas tem tudo a ver, porque na verdade a vida passa por uma série de transformações, e quando você leva essas transformações para um outro lado, que é a proposta do Câncer Me Curou, respondendo um pouco aquilo que talvez você fizesse na sequência, é porque na verdade a gente fala assim, bom, eu me curei do câncer ou o câncer me curou? Porque muitas vezes a gente tem uma notícia ruim, e essa notícia ruim passada lá na frente você vê que era um chá de boldo, não é? Ou seja, você pode ter sido curado de muitas outras coisas que você não sabe, de questões às vezes realmente de ordem emocional, de ordem psíquica, de situações assim, de arrogância, de vaidade. Então, muitas vezes essas questões são doenças. Sim. Se você enxergar de uma maneira ampla, são doenças. Por quê? Porque ela leva você para um caminho que não é dos melhores, vamos dizer assim. Então, quando eu falo Câncer Me Curou, é justamente para trabalhar nesse trocadilho vivencial com uma ideia de que quando você tem uma coisa muito ruim que acontece na sua vida, aquilo você pode enxergar por um processo de dor e tal, e também pode enxergar por um processo que aquilo está chegando para lhe curar de outras coisas. Só para entender, quando você está com essa doença, você analisa a sua vida? Às vezes algumas atitudes que você tem, até mesmo assim de orgulho, Sim. se achar, Sim. eu me acho bom, Sim. tipo essa situação, tudo que eu faço é certo, Sim. mais ou menos por aí. Sim, é como eu não digo porque é o seguinte... Não, eu estou citando não, uns tá exemplos. certo, não, mas eu acho que é normal. Você tem 40 e poucos anos, tá né? Talvez você até inconscientemente você não saiba disso. Mas às vezes sim, por que não, né? Então eu acho que muitas coisas que acontecem na vida da gente é para a gente se renovar, para a gente se transformar, né? Agora está chegando a Páscoa, por exemplo, é para a gente se renovar, mudar os nossos conceitos sobre a vida. Essa pandemia, por exemplo, é uma situação que também pode ser enxergada dessa forma. Sim. Porque o interesse coletivo, ele tem que ser muito mais importante do que o interesse individual. Isso é importantíssimo. Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem, eu não vou tomar vacina. Porque a vacina é isso, a vacina... Entendeu? Só voltando um pouquinho para o momento dramático que nós estamos vivendo, mas ele tem que entender que não é ele, é o coletivo. Você não tem mais a liberdade de dizer eu quero ou não quero, porque você está atingindo outra pessoa. E isso talvez a pandemia veio nos curar, por exemplo. Ela veio nos curar de questões que estavam levando a gente muito para o individualismo, muito para o egoísmo, né? Muito para uma situação achar que a gente é tudo que a gente é. E não é. Se a gente não realmente se resolver em comunidade, em sociedade, em coletividade, isso vai ficar cada vez mais difícil. E a gente estava sempre assim. A sociedade, nós mesmos, fomos levados para esse mundo muito individualista. Então existem coisas positivas, e é claro que a gente não fala isso achando que foi ótimo. Não, claro que não é? Mas é importante a gente perceber as coisas positivas. O que te curou? Então, o que você era que mudou, assim, objetivamente, que você acha, falou, olha, eu sou outra pessoa? Eu acho que hoje, depois da doença, você passa, talvez, isso eu não sei, porque se autoavaliar é sempre uma situação muito difícil. Mas eu acredito que depois da doença eu comecei a perceber a dor do outro. Entendeu? Que talvez eu não enxergasse. Hoje eu me sinto assim muito, talvez mais confortável quando eu converso solidário, de conversar com as pessoas, de enxergar esse lado do que está acontecendo com ela, o que ela está passando, por que ela está passando aquilo. Então eu acho que essa ideia de você sentir um pouco a dor do outro, eu tenho até um texto que chama Sinto a Dor que não é minha, mas é isso, porque a dor do outro é sua também.
Porque a dor de uma comunidade, a dor das pessoas que estão sofrendo hoje com a pandemia, ela é nossa, ela não é a dor só de quem está sentindo, da família, ela é sua, porque você faz parte dessa família, né? Então eu acho que isso foi uma das questões que talvez a doença do câncer tenha me mostrado. As células, e é interessante também essa metáfora, todos nós somos células da sociedade. Se uma célula está doente, ela pode afetar as outras células e criar metástases numa sociedade doente. Então nós precisamos curar todos nós. Não adianta a gente pensar no individual e dizer assim, não, se eu tiver curado, o outro, né? Não é assim. Quando uma pessoa está passando dificuldade, a miséria social, e você que é vereadora, sabe disso, e é por isso que você está como vereadora, para lutar pelas causas sociais. Não é isso, Rosina? E o abismo social aumentou muito com a pandemia. Muito. Fez uma diferenciação muito grande. É aquela velha que a gente tem costumado agora falar, que nós estamos no mesmo barco. Claro que não, nós estamos na mesma tormenta. Cada um está com um barco diferente do outro. Sim. E se você está num iate, você não pode achar que você está ótimo. Você tem que olhar e falar assim, olha quanta gente está com um bote salva-vida, um barquinho, né? Eu acho que essa ideia, talvez, o câncer talvez tenha me curado. De eu parar de enxergar só em mim, as coisas só muito o egoísmo. De acreditar que o mundo girava ao meu redor. Provavelmente tenha sido uma das coisas. Uma das coisas, né? Com certeza outras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você escreveu esse livro agora, o ano passado. Eu escrevi ele. Você vai lançá-lo? Lançou já? Não, eu não lancei, Regina, por causa exatamente da pandemia. Tá. Eu até, quando a gente marcou esse bate-papo aqui, essa entrevista, eu fiquei marcando, falei assim, depois da entrevista da Regina, eu marco o lançamento. Inclusive, falei, no próprio programa da Regina eu já falo do lançamento. Não, porque não está tendo condição de falar sobre isso, né? Então, eu inclusive coloquei o livro, porque esse livro, quando eu escrevi, eu demorei um pouquinho para divulgá-lo, ou para falar se eu vou publicar, porque eu fiquei pensando em uma série de coisas. Mas depois eu achei o seguinte, esse livro não é meu só. Esse livro, inclusive, ele tem uma proposta de auxílio ao grupo de apoio e assistência. Isso que eu ia te perguntar. AGAPO, né? A venda do livro, você vai destinar uma parte para a AGAPO. Para a AGAPO, da Cláudia. Que é da Cláudia, né? Da associação aí. Do grupo de assistência e apoio aos pacientes oncológicos. Da Cláudia, Cláudia. Coordena muito bem. Isso. Eu acho que não tinha como eu lançar um livro que não fosse com essa história. Não tinha como. Não tinha nem condição. Onde que as pessoas, já que você não vai fazer o lançamento por questões óbvias, né? Exato. Num momento muito complicado, nós vamos ter que restringir mais ainda as coisas. As pessoas que quiserem adquirir o livro, elas podem entrar em contato com você? Sim, certamente. Pode passar, William, direitinho. Eu vou ser a primeira a comprar. Eu agradeço demais. Com certeza. Depois você vai autografar para mim, eu vou comprar para dar o início. O livro custa R$30. 30, né? Valor, né? É um valor, eu acho que é possível, né? Vamos dizer. Eu acho que as pessoas que quiserem adquirir o livro, porque eu coloquei em alguns locais, eu fiz uns displayzinhos e coloquei em alguns locais que agora estão fechados, né? Mas está no Bar do Júnior, no restaurante E, se me permite dizer os locais. Claro. O restaurante E, o Bar do Júnior, o Bistrô Europa, que eu acho que é o único lugar que está aberto, não é? Então eu coloquei no Maná Restaurante. Eu quero colocar o Saudinho Celular à sua disposição. Nossa, eu lhe agradeço demais. O Saudinho Celular está à disposição. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato pelo Face. Pode, eu acho fantástico essa parceria. Pode entrar em contato que nós vamos ajudar aí o William, visto que, né, ele não tem outra forma de fazer. Eu lhe agradeço só esse espaço, né, que você está no solicitando. Não, mas nós vamos ampliar esse espaço. Eu lhe agradeço demais. Então, eu quero, assim, registrar, Regina, só para a gente já está quase chegando no final do programa, que eu não me considero, é um simples relato da minha história, e eu não sou um vencedor, né? As pessoas falam, você é um vencedor vitorioso, porque eu não acredito nessa história do vencedor em contrapartida do derrotado. Porque é o seguinte, se eu sou vencedor, porque eu me curei do câncer, o câncer me curou, as pessoas que faleceram, elas são derrotadas? Não. Então, como não existe o derrotado, não existe o vitorioso. Não existe essa proposta. Nós somos instrumentos divinos. Se eu continuei na história, é porque eu precisava cumprir minha missão e continuar com ela. Sim. Aquelas que não, é porque tem outras missões, às vezes muito mais importantes, porque a vida ela é uma eterna missão, né? Eu acredito muito na continuidade da existência. William, a gente pode colocar o seu e-mail também, nós vamos colocar aqui no GC o seu e-mail, outro contato que você queira.
falar o seu e-mail, só para você falar, a gente vai colocar no GC, mas qual que é seu e-mail? É william.oliveira@uol.com.br, é William com L só e M de Maria. Tá. E o Saúde em Celular vai ajudar, com certeza, nossas pessoas que quiserem adquirir, gente, vamos ajudar, porque além de você aproveitar a experiência do William, né, que mostrou esse lado nosso, né, espiritual mesmo, sabe? E a gente precisa melhorar isso dentro de todos nós. E não precisa você, às vezes, passar por uma situação dessa para poder melhorar. Você pode dizer, poxa, vou repensar os valores, né, dessa vida. Isso que é importante. E adquirir, pode entrar em contato conosco, ou então pelo e-mail do William, e quando passar tudo isso, que ele for fazer o lançamento, a gente traz ele de volta aqui, tá, William? Eu agradeço muito. Para a gente poder ajudar, inclusive ajudar a IHA, porque faz um trabalho maravilhoso. Olha, parabéns pelo livro, tá? Parabéns pela iniciativa de compartilhar esse momento da sua vida, que tantas e tantas pessoas estão passando e poderão passar, viu? Parabéns, que Deus continue te iluminando. E você está curado do câncer, graças a Deus, e curado da alma em muitos aspectos, né? Se Deus quiser, a gente espera sempre, e é lógico que a gente não altera, né, a personalidade a gente é mesmo, eu não sou um outro homem ou uma outra pessoa. Mas acho que Você é uma pessoa melhor. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que antes, né? E tomara a Deus que a gente continue nessa melhoria contínua, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, William, eu quero corroborar com você, que todos nós possamos ser melhor depois dessa pandemia. Perfeito. Não é possível que as pessoas não vão aprender que a vida é isso. É isso aqui, né? Então é importante. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a toda a produção do programa aqui. Tá. Eu agradeço demais e quero desejar muita saúde, né? Para todas as famílias, nas suas casas, né? Sim. Que é o nome do seu programa, muito traduz demais. Olha eu agradeço. aqui, gente, ó. Câncer me curou, William de Oliveira, tá? Vamos ajudar a GAAPO e se ajudem, né? Através desse livro aqui, tá bem? Obrigada, viu, William? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. A você, quero agradecer o carinho. Próxima semana estaremos aqui, claro, né? Sempre digo, se assim Ele permitir. Mas, por favor, não aglomerem, usem máscara, se cuidem. Vamos derrotar esse vírus juntos. Fiquem com Deus.